Esse vídeo é representado pelo evangelista Reginaldo. Estamos na congregação do pastor Lauro Lourenço, Assembleia de Deus Pentecostais. Amém? Reside em Candeia, naquela curva da Madeireira, passando já para a Barra de Jangada. Fica na paz. Estamos ouvindo agora a mensagem do pastor Almir, grande homem, grande pregador da palavra de Deus. Tudo que eu já ouvi nesta noite, eu posso dizer que eu senti o Senhor falar. Glória a Deus. Quando nosso pastor Reginaldo ele trouxe essa passagem, além do profeta Elias, além do 1 Reis 17, irmãos, quando nós paramos para meditar naquilo que o Senhor está nos falando, Glória a Deus. eu tenho observado e escutado o que o Senhor tem falado, isso tem me impactado a minha vida, né? Eu tenho chorado, porque o Senhor ele nos faz entender o sentido. E fazendo um paralelo para os dias de hoje, Elias como profeta, como foi bem dito aqui, irmãos, que viveu em uma época de grande escassez espiritual. O profeta viveu em uma época em que Israel estava inclinado para o erro, havia abandonado o Senhor. E ali encontra-se o profeta na sua relutância, querendo trazer de volta o povo ao Senhor. E quando eu faço um paralelo a essa passagem, eu vejo, meus pastores, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo praticamente uma semelhança com aqueles dias, porque o próprio Jesus em Mateus capítulo 24, ele quando se retira e vai para o monte e leva o seu discípulo, e ali é chamado pequeno apocalipse, onde Jesus vai revelar tudo aquilo que vai acontecer a partir dali até a sua volta. E Jesus começa a noticiar ele, dizendo o que vai acontecer. Ele vai dizer, olha, e há de ser que nos últimos dias, pela iniquidade aumentava a dor de muitos. Glória a Deus. Aleluia. Querida, a igreja do Senhor está vivendo em uma escassez espiritual. Quando eu olho para a igreja e vejo as bancas vazias, eu digo, mas Senhor, é a palavra me dizendo que no final dos tempos o mal teve um nível elevado e com isso atingiu a igreja. Irmãos, quando eu olho, pastores, para 10 anos atrás, eu lembro que eu fazia parte da Batista de Guará, eu sempre trago isso à tona. Irmãos, eu chegava, faltava 5 minutinhos para ir para a igreja, ia correndo. E quando chegava lá, tinha que ficar em pé, porque os bancos não tinham, estavam todos ocupados. E hoje nós percebemos o esvaziamento, que é isso, o momento em que Jesus disse que iria chegar, que a sua igreja iria chegar, o momento de pureza espiritual. Glória a Deus. Verdade. Elias, irmão, passou por uma decadência espiritual, aonde o mal já havia tomado conta, e o profeta quer trazer de volta o povo a Deus, quer restaurar a adoração a Deus. Mas eu achei muito interessante que nesta noite, em Lucas capítulo de número 18, foi dito aqui nesta noite, Jesus ele leva os seus discípulos e ele vai falar a respeito da necessidade independente de como esteja a situação. Ele vai dizer para os seus discípulos o dever que se deve orar sempre e nunca desistir, irmão. Isso aqui nesta noite o Senhor está falando sobre perseverança, permanência, independente de como esteja a circunstância. Para Jesus poder falar a respeito de que devemos orar sempre e nunca desistir, ele vai falar para ele uma parábola. O que é uma parábola, irmãos? A gente sabe que muitas das vezes era um método que os mestres rabinos da época costumavam usar uma história, desde que fosse ela literária, que fosse um mito, uma história fictícia, e ali simplesmente para poder trazer uma verdade espiritual física para o povo. E Jesus vai dizer, olha, em uma certa cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus, respeitava os homens, e nessa mesma cidade também morava uma pobre viúva que todas as vezes ia a ele pedindo para que ele fizesse justiça, mas ele não temia a Deus, muito menos respeitava os homens e nunca lhe fez caso. Aleluia! Mas aí diz a Bíblia que uma certa vez ele disse, eu vou me livrar desta mulher, para que ela não me importunar
vou me livrar de uma vez por todas. E aí diz a Bíblia que ele apenas o atendeu para que ela não lhe incomodasse mais. Aí mais embaixo Jesus vai dizer, porventura, este homem que não temia a Deus nem respeitava os homens, atendiu esta viúva. Muito mais o vosso Pai que está no céu, e vocês são filho, ele vos ouvirá. Mas já tão somente nós ficamos na porta batendo, porque Jesus está dizendo que a porta ela abre e se abrir para aquele que bate e pede. Jesus ele fala sobre perseverança, irmãos. Independente das circunstâncias, do estado, como esteja, mas que estejamos ali orando, estejamos ali na porta. Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, atende-nos. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele nos ouve. Glória a Deus. Dentro dessa palavra, o Senhor já me faz entender que ele nos ouvirá. Seja ela qual for a petição, mas que essa petição, perseverança e fé será alcançado aquilo que está sendo pedido. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E pastor.